Questão 3 do quinto dia da revisão do Enem. Essa questão aqui é de 2019. A agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas que consideram particularidades locais do solo ou lavoura a fim de otimizar o uso de recursos. Uma das formas de adquirir informações sobre essas particularidades é a fotografia aérea de baixa altitude, realizada por um veículo aéreo não tripulado, VANT. Na fase de aquisição, é importante determinar o nível de sobreposição entre as fotografias. A figura ilustra como uma sequência de imagens é coletada por um VANT e como são formadas as sobreposições frontais. O operador do VANT recebe uma encomenda, na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% em um terreno plano. Para realizar a aquisição das imagens, seleciona uma altitude H fixa de voo de 1.000 metros, a uma velocidade constante de 50 metros vezes segundo na menos 1, ou metro por segundo. A abertura da câmera fotográfica do VANT é de 90 graus. Considere tangente de 45 graus igual a 1. Com que intervalo de tempo o operador deve adquirir duas imagens consecutivas? Então, primeiro a gente começa analisando os dados fornecidos. A gente tem a altitude H fixa de 1.000 metros. No desenho está informando para a gente que essa altitude H se encontra entre a posição do avião e o solo. A velocidade do avião é constante de 50 metros por segundo. A gente tem a abertura da câmera fotográfica de 90 graus, então aqui essa abertura formando 90 graus. E a tangente de 45 graus igual a 1, considerando aqui que este ângulo entre a lateral da imagem e o chão tem 45 graus. Então, aqui a gente tem mais alguns detalhes que a gente pode considerar. Então, a gente tem a nossa altura H, esse triângulo equilátero, tendo cada um dos lados igual a L, portanto, a parte aqui de baixo a gente pode dividir em um triângulo retângulo e seria equivalente a lado sobre 2. E a distância entre dois pontos consecutivos em que a foto vai ser tirada, a gente vai chamar de D. Lembrando que entre esses dois pontos tem a sobreposição ΔS, que equivale aos 20% da sobreposição solicitada aqui no momento da encomenda do VANT. Então, aqui a gente tem a sobreposição frontal de 20%, que vai ser chamada de ΔS. Então, a nossa análise segue da seguinte forma. A gente começa tentando descobrir qual é o valor desse lado. Então, a informação que a gente tem baseada aqui nesse triângulo retângulo é em relação à altura e a parte aqui de baixo. A gente tem, então, a tangente de 45 graus sendo igual à altura H sobre a base L sobre 2. Então, a gente sabe aqui que H vale 1.000 e a tangente de 45 é igual a 1. Vai ficar 1 é igual a 1.000 dividido por L sobre 2. Sendo assim, fazendo aqui os ajustes necessários, esse L sobre 2 mudando para esse lado da igualdade, o 2 multiplicando pelo 1.000, a gente fica com a informação de que a base, ou L, vale 2.000 metros. Agora a gente analisa a relação entre essas distâncias aqui de baixo. Eu consigo perceber que essa base, L sobre 2, ela é equivalente ao que tem do lado de cá. Ó. Aqui eu também tenho uma base L sobre 2. Assim como para esse outro triângulo, eu tenho esse outro pedacinho aqui ó, de base que também é L sobre 2. Então, eu posso dizer que esse trecho aqui que eu tenho entre esses dois triângulos, eu tenho L sobre 2 para um triângulo e L sobre 2 para o outro triângulo, que é equivalente a essa minha distância entre as duas fotos. Então, eu tenho um trecho L sobre 2 do triângulo da esquerda, L sobre 2 do triângulo da direita, sendo equivalente à minha distância D, mais aquela sobreposição ΔS. A gente sabe
que L sobre 2 mais L sobre 2 é o próprio L. Sendo assim, então, a gente tem L é igual à distância D mais ΔS, que é 20% de sobreposição do valor da lateral L. Então, a nossa distância aqui, ela vai ser equivalente a 1.600 metros. A gente sabe aqui que a relação para encontrar o tempo tem que envolver a velocidade. Então, pela equação, velocidade é igual a distância sobre tempo, a gente consegue encontrar o tempo, que vai ficar assim. O nosso tempo é igual à distância de 1.600 metros, dividido pela velocidade, que era de 50 metros por segundo. Então, aqui, o nosso tempo, 160 dividido por 5, é igual a 32 segundos. Portanto, a alternativa correta aqui é a letra B.